Artigo 11. A administração pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique perda de economia de escala, quando, inciso 1, o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, ou, inciso 2, a múltipla execução for conveniente para atender à administração pública. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a administração pública deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual, relativamente a cada uma das contratadas. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços de engenharia. Subseção 2. Do procedimento licitatório. Artigo 12. O procedimento de licitação de que trata esta lei observará as seguintes fases desta ordem. Inciso 1. Preparatória. Inciso 2. Publicação do instrumento convocatório. Inciso 3. Apresentação de propostas ou lances. Inciso 4. Julgamento. Inciso 5. Habilitação. Inciso 6. Recursal e, inciso 7. Encerramento. Parágrafo único. A fase de que trata o inciso 5 do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado, anteceder as referidas nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. Artigo 13. As licitações deverão ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica, admitida a presencial. Parágrafo único. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração pública poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Artigo 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos artigos 27 a 33 da Lei 8.666, observado o seguinte. Inciso 1. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação. Inciso 2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases. Inciso 3. No caso de inversão de fases, só serão recebidas as propostas dos licitantes previamente habilitados e, inciso 4, em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas apenas em relação ao licitante mais bem classificado. Parágrafo único. Nas licitações disciplinadas pelo RDC. Inciso 1. Será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, conforme estabelecido em regulamento. Inciso 2. Poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação aplicável. Artigo 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-qualificação disciplinados por esta lei, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo será imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para a apresentação de propostas contados a partir da data de publicação do instrumento convocatório. Inciso 1. Para aquisição de bens. Alínea A. 5 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento, pelo menor preço ou pelo maior desconto. Alínea B. 10 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. Inciso 2. Para a contratação de serviços e obras. Alínea A. 15 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento
pelo menor preço ou pelo maior desconto. A linha B, 30 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. Inciso 3, para licitações em que se adote o critério de julgamento pela maior oferta, 10 dias úteis. Inciso 4, para licitações em que se adote o critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, pela melhor técnica ou em razão do conteúdo artístico, 30 dias úteis. Parágrafo 1º. A publicidade a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante: inciso 1, publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal diário de grande circulação. Inciso 2. Divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. No caso de licitações cujo valor não ultrapasse a R$ 150 mil para obras ou R$ 80 mil para bens e serviços, inclusive de engenharia, é dispensada a publicação prevista no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. No caso de parcelamento do objeto, deverá ser considerado para fins da aplicação do disposto no parágrafo 2º deste artigo o valor total da contratação. Parágrafo 4º. As eventuais modificações do instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Artigo 16. Nas licitações poderão ser adotados os modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser combinados na forma do regulamento. Artigo 17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação de propostas ou lances, observado o seguinte: inciso 1. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Inciso 2. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas. Inciso 3. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas, com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das bonificações e despesas indiretas e dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor. Parágrafo 1º. Poderão ser admitidos nas condições estabelecidas em regulamento. Inciso 1. A apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta e, inciso 2, o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a definição das demais colocações, sempre que existir a diferença de pelo menos 10% entre o melhor lance e o do licitante subsequente. Parágrafo 2º. Consideram-se intermediários os lances. Inciso 1. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério de maior oferta. Inciso 2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Artigo 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento. Inciso 1. Menor preço ou maior desconto. Inciso 2. Técnica e preço. Inciso 3. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Inciso 4. Maior oferta de preço ou, inciso 5, maior retorno econômico.
Parágrafo 1º. O critério de julgamento será identificado no instrumento convocatório, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 2º. O julgamento das propostas será efetivado pelo emprego de parâmetros objetivos definidos no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.